quando uma planta está doente, não adianta você cuidar das flores, das folhas, do tronco. Você tem que cuidar da raiz dessa planta, porque a partir dela é que ela vai absorver os nutrientes e vai se recuperar totalmente. No nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Se nós temos algum problema, primeiro nós temos que tratar a raiz do nosso corpo. E aonde é a raiz do nosso corpo? Exatamente, o intestino, que é conhecido também, segundo o Dr. Elion Pova, como o segundo cérebro do nosso corpo. Mas, na verdade, ele é o primeiro, viu, gente? Tá? E dentro do nosso intestino tem um outro órgão que é conhecido pela Organização Mundial da Saúde agora como a microbiota intestinal, que é constituído de aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. O bom funcionamento dela vai ser fundamental para que você consiga manter a sua saúde. Como será que está o seu intestino? Vamos dar uma olhada em algumas delas? Uma pessoa com intestino saudável, ela tem que estar limpo, liso, flexível. Se uma pessoa tem um intestino saudável, o reflexo dela, por exemplo, no sangue, veja só como é bonito o sangue de uma pessoa com o intestino saudável. As hemácias todas soltas, vai fluir bem, ao passo que uma pessoa que faz uma alimentação totalmente industrializada, processada, né? Veja o que acontece, formam divertículos. Você já ouviu falar de diverticulite? Pois é, a inflamação do divertículo. Veja isso aqui sabe o que é isso, gente? Isso é resíduo, é um resto de cocô que deveria ter saído, mas ela se enroscou aqui no divertículo e ela pode inflamar, ela pode virar um tumor. E uma pessoa que tem problemas assim, favorece, por exemplo, ácido úrico, triglicérides, colesterol no nosso sangue. Uma pessoa que está constipada, internamente vai estar mais ou menos assim. Você acredita que uma pessoa com um intestino dessa forma vai ter uma saúde? Veja o sangue de uma pessoa com o intestino com essas características. As hemácias ficam totalmente agrupadas, a gente chama de rouleau, né? Então é o chamado sangue grosso. Não vai fluir bem, uma pessoa vai estar sempre cansada, não é? Esta pessoa, por exemplo, já está com tumor. Uma pessoa que está com tumor no intestino, além do problema, ela vai produzir muitos radicais livres, que vai destruir as nossas células saudáveis. Veja as hemácias como ficam totalmente destruídas pelos radicais livres produzidos também por esse tumor no nosso intestino, não é? Esse é o intestino de uma pessoa que já está com um tumor, né, por exemplo, câncer de mama, porque o intestino, ela reflete diretamente em câncer da mama, câncer de próstata, não é? Isto aqui, por exemplo, já é o intestino de uma senhora de 91 anos. Veja como o sangue dela é bonito, as hemácias todas soltas. Então, mesmo aos 90, 100 anos de idade, dependendo de como você cuida dela, você pode manter o seu intestino saudável. Este médico aqui é a maior autoridade mundial em intestino, Dr. Hiromi Shinya. Japonês radicado nos Estados Unidos, diretor do Hospital Beth Israel de Nova York, professor da Universidade de Nova York. Ele que criou o método para tirar pólipos e tumores pelo colonoscópio, uma referência para quem trabalha com endoscopia e colonoscopia. Ele fala assim: a saúde e a beleza está diretamente relacionado ao intestino. E ele fala que o intestino não estando bem, ou a microbiota não estando bem, você está sujeito a todos esses problemas: câncer de intestino, da mama, da próstata, do pulmão, doenças cardiovasculares, aterosclerose, diabetes, gotas, problemas hepáticos, doenças autoimunes e etc, etc, etc. Tudo isso depende do bom funcionamento do intestino e da microbiota intestinal. Algumas pessoas falam: não, mas o meu intestino funciona muito bem, vou ao banheiro todos os dias. Isso é o mínimo que tem que acontecer. Na verdade, o intestino e a sua microbiota, ela tem muitas outras funções. Quando ela está funcionando perfeitamente bem, ela, por exemplo, ela tem a função de absorver os nutrientes importantes, ela faz a seleção do que pode entrar para dentro do teu organismo ou deve ser eliminado, né? Ele é o responsável por mais de 70% do nosso sistema imune. E em tempos de vírus, né, muito importante que nós mantenha, né, o nosso sistema imune saudável. A produção da serotonina. O nosso intestino, ele produz hormônios, né? Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bom humor, da alegria, da autoestima, não é? Então, a depressão inicia também no nosso intestino. E se você tem dificuldade de dormir bem,
né, ou de ter um repouso, de um sono reparador, provavelmente é a falta do hormônio melatonina, que para ser produzida pelo teu corpo é necessário também a serotonina. Então depende também do seu intestino. Nosso intestino, ela produz enzimas para aquelas pessoas que têm, por exemplo, intolerâncias, muito importante também a produção das enzimas. Ela sintetiza vitaminas. Então são algumas das funções que o nosso intestino desenvolve, não é? Reflexo direto, por exemplo, na nossa pele, né? Essa pessoa, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, estava com um problema dermatológico, ficou 4 anos tomando medicamento pensando que o problema era dermatológico, morreu. E quando foi averiguar a causa, veja como estava o intestino desta pessoa, totalmente atrofiado. Então, mais de 70% de todas as doenças de pele, a causa está no intestino. Como eu já disse, sistema imune, 70 a 80% depende do nosso intestino, da nossa microbiota intestinal. A serotonina que nós falamos, mais de 90% é produzida no intestino. A ação é no cérebro, mas a produção desse hormônio ocorre no intestino. E aqui está as vilosidades do nosso intestino. É por aqui que o nosso alimento, os nutrientes vão passar pela parede do intestino para entrar na corrente sanguínea. Então elas têm a inteligência de saber o que pode entrar e o que não pode entrar. Mas quem vai determinar essa inteligência é o bom funcionamento da microbiota intestinal. Então hoje, no mundo inteiro, os cientistas falam que a saúde depende da microbiota intestinal saudável. Por isso, cada vez mais, as pesquisas avançam em tratar a microbiota intestinal. A doutora Matsunaga, por exemplo, relaciona a beleza com a nossa microbiota. Se você tiver microbiota saudável, micro-organismos saudáveis que produzem E-coli, você vai ter menos rugas. E as rugas que você tiver vai ser menos profundas. Mas se você tiver somente bactérias ruins, porque está desequilibrada, não vai produzir E-coli. E aí as suas rugas vão ser mais profundas, não é? Então é o equilíbrio que vai determinar também a nossa beleza. Dr. Baird, do Canadá, ele fez uma experiência provando que o intestino interfere no comportamento das pessoas. O teste feito foi camundongo medroso, camundongo corajoso. O que o Dr. Baird fez? Ele pegou a microbiota do camundongo medroso e colocou no intestino do corajoso e vice-versa, inverteu a microbiota. E aí o que aconteceu? O medroso começou a ficar corajoso e o corajoso começou a ficar medroso. Aí ele pensou assim, deve ter sido uma coincidência. Ele inverteu de novo a microbiota e inverteu novamente o comportamento. Então, o intestino, ele pode mudar o comportamento das pessoas. Dr. Jeffrey Gordon, da Universidade de Washington, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou a microbiota de um homem obeso e colocou num camundongo, e de um homem magro num outro camundongo criado nas mesmas condições. Sabe o que aconteceu? Aquele camundongo que recebeu do homem gordo, engordou, e o que recebeu do magro, não engordou, comendo exatamente a mesma coisa. Então, conforme o tipo de bactérias que temos no nosso intestino, ela pode favorecer diabetes, pode favorecer obesidade, pode favorecer Alzheimer, câncer, depende do tipo de micro-organismo que habita o nosso intestino. Então aqui, na Alemanha, foi feita uma experiência onde a microbiota de um camundongo, digamos, saudável, foi colocado num outro camundongo sem microbiota. Esse camundongo que recebeu desse normal, de peso normal, ficou exatamente também igual. O camundongo que recebeu de um camundongo obeso, acabou ficando obeso. E o que recebeu do magro, acabou ficando magro. Então já existem experiências feitas, por exemplo, uma pessoa com contaminação pela bactéria Clostridium difficile, não tinha antibiótico, remédio que resolvia o problema dela. Sabe como foi resolvido o problema dela? Transplante de fezes, transplante de microbiota. É isso mesmo, transplanta fezes de uma pessoa saudável para uma pessoa doente. Automaticamente começa a melhora. Então no mundo você pode pesquisar, né? Já existem, por exemplo, depósitos e transplante de fezes. Esse é o tratamento mais promissor para diversos tipos de problemas que existem hoje. Como é que a gente sabe se o nosso intestino está bom ou não?
Uma das coisas que você pode perceber é quando você vai ao banheiro, uma pessoa doente, o volume excretado é menor. Uma pessoa saudável excreta um volume maior. Por quê? Quando uma pessoa está saudável, ele tem 100 trilhões de micro-organismos que estão se renovando. E 1/3, e logicamente ela se renova, aquelas que morrem saem junto com as fezes. Então 1/3 do cocô são bactérias mortas. Então se você não tem a microbiota saudável, provavelmente você vai estar evacuando um volume menor. Essa é uma das formas de você verificar se está com a microbiota saudável ou não. E como é que você faz para aumentar, equilibrar essa microbiota? Pelo seguinte, porque pela alimentação que nós fazemos, é muito difícil da gente conseguir manter esse equilíbrio. Esses 100 trilhões que estão equilibrados em bactérias benéficas, bactérias maléficas, oportunistas, elas têm que estar em equilíbrio. Quando elas estão em equilíbrio, elas conseguem desenvolver todo o seu trabalho. O problema é manter esse equilíbrio. O estresse desequilibra, né? Os aditivos químicos desequilibram, alimentos industrializados, agrotóxicos e também os medicamentos, né? E o pior deles é o antibiótico, que é importante também, mas ela destrói toda a nossa microbiota. Uma criança que nasce de cesárea já nasce com desbiose, ou seja, desequilíbrio dessa microbiota. Porque no parto normal, ela recebe as bactérias da mãe para formar a sua microbiota, mas quando nasce da cesárea, ela não recebeu as bactérias da mãe. Então, como recuperar a nossa microbiota? Segundo esse cientista japonês, ele fala assim: nós temos que comer uma grande quantidade de prebióticos, variedade de vegetais. Quanto mais variedade de vegetais, você vai ter mais bactérias benéficas do tipo bacteroides, variedade e quantidade. Isso ele já dizia há mais de 15 anos atrás. Até que surgiu também o médico americano Tom O'Brien, que é uma das maiores autoridades mundiais em doenças autoimunes. E ele também afirma: toda doença autoimune começa e termina no intestino. Você sabe o que são doenças autoimunes? São doenças que o nosso corpo provoca este problema. Os nossos anticorpos, o nosso sistema de defesa atacando o próprio corpo. Por exemplo, artrite reumatoide, vitiligo, tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, lúpus, né? E assim por diante. Então são essas doenças consideradas autoimunes. Como é que começa isso? Pelo problema da nossa microbiota. Se o seu intestino for bom e a sua microbiota estiver saudável, ela vai manter a permeabilidade do intestino saudável. Assim, ó. Mas se o nosso intestino estiver doente, ela vai provocar o que a gente chama de hiperpermeabilidade, que seriam, digamos, buracos na parede do nosso intestino. Isso vai permitir a entrada de coisas que não deveria. Quando o seu intestino está saudável, ela só permite a entrada de substâncias importantes para o nosso corpo. Aquela proteína que você não digeriu, vai embora. Fungos, vírus, bactérias, toxinas, elas vão embora. Isso quando o intestino é saudável. Mas e quando o nosso intestino fica doente? Abriu um buraco na parede do intestino. Então, ao invés de entrar somente nutrientes importantes, entra aquela proteína que você não digeriu, entra aquele glúten que você comeu, né? Aquela toxina, aquele vírus acabou entrando no seu corpo. Sempre que entra substâncias estranhas ao nosso corpo, nós somos obrigados a produzir os anticorpos para destruir essas toxinas. Mas esses mesmos anticorpos acabam atacando o nosso corpo, produzindo as doenças autoimunes. E eu destaco aqui, por exemplo, né, o consumo do leite e derivados, que é extremamente prejudicial ao nosso intestino. O glúten, por causa da gliadina, é altamente inflamatório. Ok? Então nós temos que manter o equilíbrio, né, recuperar da desbiose que a maioria das pessoas tem, causada pelo estresse, como já comentei, pelos produtos alimentícios, defensivos agrícolas, não é? Os medicamentos e tudo mais. Então, como vamos fazer para recuperar dessa desbiose, desse desequilíbrio da microbiota? Segundo Tom O'Brien, ele diz o seguinte: bom, muitas coisas são importantes para o nosso intestino, assim como a glutamina, a vitamina D3, o ômega 3, o colostro,
né? Caldo de osso, são todos importantes. Os probióticos são muito importantes. Mas as duas coisas que o médico Tom O'Brien destacou foi grande variedade de vegetais, assim como o japonês já havia dito, né? Que são os prebióticos. E também alimentos fermentados. Todo alimento fermentado é importantíssimo para a manutenção e recuperação do equilíbrio da nossa microbiota e do bom funcionamento do intestino. Então, variedade de vegetais e fermentados. É isso que nós temos que fazer, principalmente para recuperar a nossa microbiota. Você consegue fazer isso? Olha só o que o professor Michio Kushi faz. Ele é o papa da macrobiótica moderna. Toda a obra dele está exposta no Museu Smithsonian em Washington. E ele diz o seguinte: para você manter o intestino bom e manter-se saudável, você deve comer desta forma. Esta é a pirâmide macrobiótica, que é diferente da pirâmide nutricional que nós aprendemos, né? Agora, na pirâmide nutricional macrobiótica, ela tem grande variedade de vegetais, grãos integrais e fermentados. Na macrobiótica, a pessoa que gosta de comer carne, por exemplo, é carne vermelha uma vez por mês, né? Então, se você comer um bife hoje, próximo bife daqui a 30 dias, não é? Esse seria uma alimentação adequada para manter o seu intestino funcionando muito bem. Mas nos dias atuais, fica muito difícil da pessoa conseguir fazer esse tipo de alimentação. Então, o que o professor Michio Kushi fez para facilitar a vida moderna? Ele pegou os ingredientes, né, a base da pirâmide macrobiótica, selecionou 40 ingredientes e mais 40, totalizando 80 ingredientes, todos naturais, equilibrando nutricionalmente e energeticamente. E o que ele fez? Ele fermentou tudo, que é o segredo da longevidade dos japoneses. Você sabe que os japoneses consomem muitos alimentos fermentados, que seja da soja, não é isso? Agora, isso aqui é um fermentado de 80 vegetais. Então, isso é um fermentado espetacular, baseado na pirâmide macrobiótica. Então, aqui você consegue, em um sachê, o que o Tom O'Brien sugeriu de variedade de vegetais e alimentos fermentados. Cada vez que você consome Floranil, são esses sachês aqui, é como se você estivesse consumindo a base da pirâmide macrobiótica, né? Para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês esse suplemento aqui, que é Floranil. É isento de glúten, né? Isento de qualquer substância alérgica. E esse Floranil, ele como é exportado para vários países, principalmente para o Japão, a Universidade Kitazato do Japão fez testes com ela e mostrou que você consumindo 3 sachês desse por dia, a cada 28 dias em média, vamos supor que a sua microbiota, que deveria estar assim, entre as boas e maléficas, está assim, as boas lá no chão e as ruins lá em cima. A cada 28 dias ela vai triplicar as boas e diminuir 50% das más. Então, a cada 28 dias, vai fazendo assim, tum, 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 até que ela vai conseguir recuperar a sua desbiose, vai recuperar a microbiota intestinal. Não é? A partir do momento que você conseguiu manter o equilíbrio da sua microbiota, aí você pode diminuir a dose para você manter-se bem. Tá? Foi feito o teste também pelo Dr. John Nelson, nos Estados Unidos, mostrando que o uso da Floranil, ela diminui a proteína C reativa, que é uma substância, que é um marcador que mostra que o teu corpo está inflamado. E a inflamação é a causa da maioria das doenças crônicas que nós temos hoje. Então a Floranil também reduz a inflamação no nosso corpo. A Universidade de Xangai também fez testes com esse Floranil e mostrou que o uso dela vai ter um efeito muito importante, por exemplo, para a pele, na disposição, no apetite, na digestão, no aspecto da urina, na evacuação, sono profundo e reparador, porque é aquilo que eu falei, serotonina vira melatonina, que você vai dormir bem, ok? Taxa de glicemia para diabéticos também há uma melhora, controle do triglicérides e colesterol, viscosidade do sangue melhora, do plasma e principalmente melhora do sistema imunológico. Então, 3 sachês por dia de Floranil é o que nós recomendamos para que você possa recuperar
a sua saúde da microbiota intestinal, a raiz do nosso corpo. Flora New para você, e qualquer informação procure nos nossos canais. Muita saúde para você!